Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar de relações externas. Eu converso com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Professora Maristela, boa noite. Obrigada pela presença. Denise. Boa noite a todos. E vamos falar do BRICS. A gente estava conferindo as últimas informações e uma coisa que chamou a atenção foi a Venezuela não ter sido convidada por um posicionamento de Brasil. Sabemos que o presidente Lula, em particular, tem uma proximidade com Maduro. Desde as eleições, ele vem cobrando os boletins de urna, ele não reconheceu a vitória de Maduro, mas essa posição no organismo internacional e outra coisa que chama a atenção também é que nós temos várias ditaduras que estão ingressando nos BRICS, né? O BRICS deixa de ser o BRICS, como a gente viu na sua fundação, né, que era sim um bloco econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, quer dizer, 5 países com culturas diferentes, economias diferentes, mas emergentes, posicionados quase da mesma forma, né? Posicionados ali com os mesmos interesses ou interesses comuns. Agora a gente já não vê mais o BRICS com essa composição original, porque com a entrada no BRICS da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Etiópia, Egito e também o Irã, agora com mais de 10 países, o BRICS já não é mais o BRICS, já é um concerto de nações com características muito diferentes e, como você disse, muitas delas autocracias religiosas, maior parte delas sem um Estado democrático de direito, e mais esses países que agora são convidados, que nós vimos essa semana na Rússia. Então, que cara vai ter o BRICS daqui para frente? Ele vai ser o BRICS, um bloco econômico, político, mas fortemente calcado no econômico e financeiro, ou vai ser um concerto de nações, fundamentalmente esse concerto baseado nos países do Sul, que quer apenas uma posição, como disse o presidente Putin, no contexto internacional, de questionamento dessa ordem global, que para esses países não é justa, não é equitativa, não é conveniente. E tem duas potências, né? Nós temos a Rússia e a China, se a gente pensar do ponto de vista militar, e que teriam posicionamentos hoje contra o Ocidente. Mauro Vieira foi muito cobrado sobre isso, ele já tinha dito alguns dias atrás que o Brasil é um país ocidental, ele falou que pelo que eu sei, o Brasil é um país ocidental. Mas esse vai ser o tom agora. O tom, quando o Brasil, como você disse na primeira parte, ele deixa Caracas, ele deixa Maduro de castigo, não é que ele não aceita, né? Ele diz, olha, venha para a reunião, observe e depois nós vamos ver se você entra ou não. Como o Brasil assume agora em janeiro a presidência, é muito provável que o Lula esteja aguardando a Venezuela para permitir que ela entre na administração, na presidência do Brasil. Então não quer dizer que Caracas não vai entrar. Putin até fez um discurso trazendo Caracas para junto deles. O que a gente vê é um bloco agora que quer questionar a ordem mundial, sem que esse questionamento implique uma antipatia relativamente ao Ocidente. Esse vai ser o tom da administração da presidência do Brasil. É trazer o bloco, que é tão multifacetado, né, com países tão diferentes, culturas, economias, posições no PIB tão diferentes, sem que isso questionar a ordem mundial, a ordem econômica mundial, sem que isso signifique uma antipatia, ou seja, um bloco contra o Ocidente. Isso seria péssimo. O Brasil não quer isso e a posição, quando o Brasil assume em janeiro, ele vai dar esse tom. Quer dizer, nós vamos ser concertados, né, com ser um grupo de nações, um grupo concertado de nações em busca de justiça na ordem internacional, sem que isso implique um contraponto ao Ocidente. Até porque, se a gente pensar, o que China e Rússia estariam fazendo com essa turma, né? Porque China e Rússia não fazem parte do Sul global, mas, ao mesmo tempo, eles, no BRICS, com uma nova composição, é como se eles descessem para o Sul global e dissessem, olha, estou com vocês nessa luta. Mas eles estão preocupados com o intercâmbio comercial. Inclusive, eles querem que haja uma utilização de outras moedas que não o dólar, como uma referência, outros sistemas de transação. Inclusive, Putin chegou a sugerir uma bolsa para comercialização de commodities, de grãos. Então, eles pensam nos interesses próprios do intercâmbio comercial. Inclusive, o BRICS se posiciona contra as sanções do Ocidente, a Rússia
Rússia por conta da invasão da Ucrânia. A mudança no sistema econômico internacional, ou pequenas adaptações que eles consigam nessa economia global, vai favorecer a Rússia, que hoje sofre sanções, assim como o Irã. Então, a mudança da moeda, ou a flexibilização para uma outra moeda no comércio internacional, isso é muito importante para a Rússia. E também foi muito importante para a Rússia, Denise, essa reunião, para a Rússia não ter feito a reunião na Rússia, para o país, Rússia, não se mostrar mais como um país isolado. Olha, eu não sou tão isolado assim. Até para o Putin poder participar aqui do G20, ele não pode, porque ele seria preso. Exatamente. Então, eu não posso sair, mas vêm todos aqui. Então, a Rússia continua tendo um prestígio, não obstante a guerra da Ucrânia, sobre a qual não se falou, né? Se falou da guerra de Israel contra Gaza, contra o Hamas, mas não se falou do que acontece ali da Rússia contra a Ucrânia. Você falou a defesa da negociação, né, de não haver uma escalada, mas sim que haja uma queixa mais firme. Agora, tem possibilidade de um intercâmbio entre BRICS e o G20, por exemplo? Falando dessa divisão toda, me lembrou o Conselho de Segurança da ONU, em que há posições divergentes. Sim. Inclusive, o presidente Lula defende uma mudança para que haja um posicionamento único. Não é porque um país pode estar atacando o outro, ele é contra a represália que possa sofrer o caso da Rússia, por exemplo. Sim. Então, é uma convivência assim, meio estranha, não é? A gente pode falar de uma verdadeira constelação de organizações internacionais, né? O multilateralismo e várias nações, como disse Putin, com um poder, não só as ocidentais, no caso Estados Unidos, isso significa uma constelação de organizações internacionais trabalhando e uma constelação que ela se completa. O G20 é criado nos anos 90, 99, 98, justamente para responder à crise econômica dos anos 90. Então, ali tem a União Africana, a União Europeia, outros países, e digamos que eles estão concertados, eles estão aliançados no sentido de cuidar do sistema financeiro, de democratizar o sistema financeiro e os recursos que o mundo tem chegando nos países em desenvolvimento e menor desenvolvimento relativo. E esse G20 se concerta com o BRICS na sua nova versão ampliada, na medida em que o BRICS tem mais um efeito político do que propriamente financeiro, ainda que a nossa ex-presidente Dilma tenha assumido mais, né, vai ficar mais alguns anos à frente do banco, mas esse banco tem uma administração pequena, porque ele gera pouco dinheiro ali, pouco dinheiro que entra. Eles querem aumentar o intercâmbio comercial. Então, o BRICS mesmo vai trazer, digamos, essa pegada mais política de dizer, olha, nós somos um grupo de nações de cultura e características e sistemas democráticos tão diferentes, e nós queremos lutar por uma nova ordem global mais justa, equitativa e um comércio internacional mais abrangente. Isso é mais político do que o G20, mas conversa com o G20 e fica uma espécie de constelação. Antes de encerrarmos, eu queria colocar a posição do ministro Haddad, que eles são muito satisfeitos da reunião aí dos ministros e presidentes de bancos centrais do G20, porque ele propôs exatamente esse intercâmbio maior, uma participação que favoreça os países mais pobres, que facilite, inclusive, ações voltadas para o meio ambiente. E o Brasil é o presidente temporário do G20. Sim. Teremos uma reunião aqui no Brasil em novembro, da qual Putin não vai poder participar, mas isso pode levar a alavancar aí uma reestruturação do sistema financeiro, independentemente dessas questões políticas? Sim, é interessante você tocou nisso, fica essa relação de complementaridade, né, entre G20, G4, OMC e outras organizações e o BRICS, porque no G20, quem vai? O ministro das Finanças, o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Não vão os primeiros ministros e presidentes. Esses vão no BRICS. Então, aqui está bem uma turma que cuida do econômico, que é o G20, e uma turma que cuida do político, que está aqui no BRICS, o BRICS ampliado. Isso é muito importante. Parece, num determinado momento, que os países estão divididos. Não, porque eles se unem por interesses. Por interesses naquele momento. Eles não precisam concordar em tudo, mas em algum momento eles estão juntos na agricultura, eles estão juntos no açúcar, eles estão juntos no setor têxtil, eles estão juntos no setor tecnologia, mas nem sempre é o mesmo grupo ou são os mesmos grupos. Isso é muito importante para um sistema multipolar. Não temos mais tempo, temos que encerrar, mas vamos ver como é que fica o contexto no caso de vitória de Trump. Aí voltamos a falar sobre isso. Isso vai ser bom. Eu agradeço a presença de Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Eu que agradeço a Gazeta, agradeço a você. Obrigada, uma boa noite com vocês.